No episódio 5 de Gachakuta, tivemos a introdução do grupo Arruaceiros, e certamente é uma introdução de pé direito, afinal de contas temos uma luta bem interessante ali, junto daqueles camaradas ali da areia, da sandália e tudo mais, e a introdução do Jabber, né? O Jabber é um personagem muito brutal, com poderes muito focados em combate e poderes bem destruidores, e também é um personagem muito engraçado. No mais, nós temos um líder ali dos Arruaceiros que é muito casca grossa e ele ainda vai dar o que falar, e certamente dessa nova geração tem tudo para ser um dos grandes antagonistas. Eu vou dar uma opinião bem polêmica no final, mas de qualquer forma, fica comigo porque eu vou te contar tudo sobre esse grupo, tudo certamente que nós temos a respeito dos Arruaceiros. Se inscreve no canal, curta e compartilha, tem conteúdo de Gachakuta aqui toda semana pra vocês, tem análise das diferenças do mangá pro anime, do anime pro mangá, no caso, né? Tem detalhes de grupos, teorias e até mesmo review. Rapaziada, na descrição também tem comunidade do Discord pra você ler os capítulos e mangá em promoção. Vamos aqui introduzir de fato quem são os Arruaceiros, né? Vamos responder essa pergunta que acho que é a principal. Os Arruaceiros são grupos, basicamente um grupo de vilão que começou com atividades mais simples, né? Como bandidos, né? Nossa, como é que fala? Do abismo. E depois, como dito aqui no episódio 5 e até nos capítulos ali onde eles foram introduzidos, eles começaram a praticar atividades mais periculosas, né? Mais problemáticas. E com isso eles acabaram ganhando grande notoriedade. Todos os arruaceiros, eles são givers, então meio que é um padrão. Para você ser um arruaceiro, você precisa ser um giver, beleza? Até então, o que a gente sabe é basicamente isso. Eles são um grupo que foram de simples bandidos para grandes pessoas, grandes terroristas ali do abismo. A questão é o objetivo dos arruaceiros e o porquê desse objetivo. Certamente, quando a gente fala dos objetivos do Arruaceiro, a gente precisa falar do líder dos Arruaceiros, que é Zodil Typhon. E o Zodil, ele tem sim uma série Vigia, ele tem uma das peças da série Vigia, e o objetivo dos Arruaceiros é coletar a série Vigia. Por quê? Porque o objetivo principal dele é destruir o paraíso. E para o Zodil, não importa o que vai ser destruído durante todo esse percurso para alcançar esse objetivo, mas sim o objetivo final. Se ele tiver que destruir Deus e o mundo, ele vai destruir se o objetivo final dele for concluído. E o porquê que ele tem o objetivo de destruir o paraíso? O Zodil, quando ele é introduzido de fato, ele aparece mostrando um pouco de uma situação bem interessante, que são pessoas que olhavam para o lixo que caía ali do paraíso como oferenda, mesmo que aquela oferenda os matasse, né? Afinal de contas cai lixo de tudo quanto é jeito lá de cima, eles continuavam meio que entendendo aquilo como uma oferenda. Só que mais pra frente a gente acaba descobrindo que a família do Zodil, a mãe e tudo mais, são pessoas que faziam parte desse grupo. E provavelmente, por conta de tudo isso, né, por conta de todos os tamanhos de lixo que caem lá de cima, o Zodil acabou perdendo sua família. E certamente, quando você tem um impacto, um choque, a sua realidade acaba mudando. E você acaba se tornando uma pessoa que vai contra esse senso comum. E quando você vai contra esse senso comum, não necessariamente você está errado. Afinal de contas, você está vendo pessoas serem esmagadas por lixo e você continua venerando o lixo que cai lá de cima, você é maluco. O Zodil, no entanto, ele acaba meio que trilhando um objetivo meio que de uma maneira talvez errada, mas compreensível. Afinal de contas, ele perdeu muito por conta do lixo que cai lá de cima, do lixo que vai dos lixões do paraíso até o abismo, esmagando pessoas, destruindo objetos, destruindo casas e até mesmo vidas. E o Zodil, ele acaba tendo esse objetivo em mente, e ele tem o objetivo trilhado na base da vingança, do ódio. Por isso que para ele não importa o que for destruído, se o paraíso for destruído é o que importa. E vale pontuar, tá? O casaco da série de Vigia que o Zodil tá usando, ele, pelo menos deu a entender que ele encontrou no lixo que cai lá de cima. Então, assim como as luvas
que estavam lá em cima e caíram, o livro que estava lá em cima e caiu, o colete aparentemente teve esse mesmo destino. Agora resta a gente saber se as outras partes também tiveram esse destino e o porquê que elas têm ali meio que o destino ser um lixo do paraíso até o abismo. Tudo isso acaba importando, tá? Então, nós temos o objetivo dos arruaceiros, que é destruir o paraíso. O porquê? Porque o líder dos arruaceiros acabou sofrendo perdas significativas por conta do lixo que vem lá do paraíso. E agora, certamente, para alcançar um objetivo tão grande igual destruir o paraíso, temos que ter personagens poderosos, e certamente a gente vai falar da linha de frente dos arruaceiros, que é um grupo ainda talvez misterioso, ou nem todo mundo foi revelado desse grupo, mas nós temos alguns personagens como Jabber, Bundus, Momoa, Kotone. Esses personagens são sim muito poderosos, e até mesmo a gente pode ver, por exemplo, o Fu, que era um dos ali recrutas para entrar na linha de frente, e a gente viu o quão forte é o Fu. Ou seja, essa linha de frente dos vândalos, dos arruaceiros, baderneiros, enfim, é uma linha de frente muito, mas muito poderosa. Muito poderosa no sentido de porrada mesmo, tá? Eles entendem muito bem o que eles fazem e eles entendem muito bem o que é o objetivo deles. E até mesmo o próprio Zodil, que é um personagem muito forte, muito acima da média. No entanto, tem um porém, tá? A Momoa, ela não tem poderes combativos, ela tem um poder de suporte. Inclusive eu já fiz um vídeo recente aqui falando um pouco dos poderes da Momoa. Confere aí, vou deixar também no card outros vídeos para vocês conferirem na tela final, e no card vai estar o vídeo da Momoa, beleza? Então confere aí. Seguinte, a Momoa, ela basicamente tem o poder de quando ela toca na pessoa, ela consegue ler as memórias da pessoa. E certamente isso é um poder para quem quer destruir o paraíso, meio que pegar essa lacuna. A Momoa, ela é muito importante. Então, mesmo ela não sendo uma combatente, ela acabou entrando na linha de frente dos vândalos, porque o Zodil entende que a informação é muito poderosa, principalmente ali no abismo, principalmente para o objetivo que ele quer concluir. Muito interessante isso, e certamente é ainda um vídeo que vai ser atualizado, mas eu tenho aqui a minha opinião sobre os arruaceiros, tá? Os arruaceiros são o grupo de vilão final de Gachakuta? Não. Na minha visão, eles não são nem os antagonistas principais. Por hora, eles são os principais. Mas na minha visão, principalmente quando tiver mais informações do paraíso, os arruaceiros vão acabar virando meio que um grupo meio que anti-herói, não necessariamente vilão. Porque, de fato, o objetivo do Zodil é um objetivo muito tóxico, vamos dizer assim. A maneira com que ele quer alcançar o objetivo é muito ruim. Tem pessoas boas no paraíso, assim como tem pessoas ruins, tanto no abismo quanto no paraíso. Existem esse lado. Só que o Zodil, ele tá tão focado na vingança dele, ele tá tão focado em destruir tudo aquilo que destruiu a vida dele, que ele meio que tá cego em algumas situações. O Zodil, de fato, ele é muito inteligente, ele tem muita lábia. Tem uma scan que me pega muito, que é basicamente o Urudo, meio que acorrentado com a boca do Zodil. Tem uma corrente saindo da boca do Zodil e acorrentando o Urudo. Por quê? Porque o Urudo, ele entende que o Zodil, ao falar, ele tem tanto impacto que ele meio que prende você. E isso é bem legal, né? Porque o Zodil, de fato, ele consegue esclarecer o que ele quer fazer. A questão é como ele quer fazer, que talvez seja errado. Mas certamente os baderneiros não vão ser o grupo final ali de vilões de Gachakuta. Vão ser pessoas que estão no paraíso. Agora, o quão impactante vão ser essas pessoas? O quão impactante vão ser essas pessoas a ponto de trazer os arruaceiros pro lado dos zeladores e eles se unirem e eles entenderem de fato que o Zodil não é um vilão. E o Zodil também precisa entender que de fato, existem pessoas boas lá em cima também. Não é todo mundo que precisa ser destruído. Então eu vou te ajudar a concluir esse objetivo, mas nós não vamos destruir tudo. Nós vamos destruir de fato quem deve ser destruído. Tudo isso o Zodil provavelmente vai ser desenvolvido, tá? Mais pra frente. Mas por hora nós temos essas informações e a minha opinião sobre os arruaceiros.
eu ainda acho que nós vamos ter uma união muito fera entre os arruaceiros e até mesmo os zeladores, principalmente quando eles começarem a subir lá pro paraíso. E aí a gente vai ter talvez um desenvolvimento muito grande de Zodil Typhon, que é o líder dos arruaceiros, o famoso os fins justificam os meios. Esse Zodil vai dar o que falar, rapaziada, e eu tô muito ansioso pra ver o desenvolvimento dele. Até então, por hora, o que nós temos é isso, rapaziada. É um grupo muito violento, com um objetivo muito devastador e com um líder muito casca-grossa. E tem minha opinião, que eu acho que no futuro eles vão se tornar mais um anti-herói do que de fato um grupo vilãozão. Beleza? Comenta aí o que vocês acham, segue, tamo junto e é nóis. Fui!